Bom, então vamos começar. Para que tudo faça sentido, né? É muito importante que todo mundo aqui esteja mais ou menos no mesmo lugar. Então, vale muito entender um pouco do contexto do marketing, tá? E quando a gente fala em contexto, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é marketing, né? Eu acho que muito do que se fala por aí pode criar uma certa confusão sobre esse tema. Então eu quero falar sobre isso, mas eu não quero trazer aqui aquelas definições que você acha no Google, né? Então, apesar dessas definições aparecerem no decorrer da jornada, então eu vou trazer algumas delas à tona em alguns momentos, não é a ideia aqui desse primeiro momento, desse primeiro módulo, tá? Eu quero que você entenda que o marketing, em essência, ele é o estudo e a gestão do mercado, tá? Então, você já deve ter visto por aí, né, que aquela brincadeira de que market em inglês é mercado e o ING é ele em ação. Então, basicamente, o marketing é um estudo e a gestão do mercado, tá? E aí, quando a gente olha para o mercado, a gente tem que entender que a base do mercado, logo, a base do marketing, é a realização de uma troca, tá? Então, o que acontece aqui é que a empresa, a organização, de um lado, ela coloca alguma coisa nessa transação, então ela te dá alguma coisa em troca de algo que a gente dá para ela, né? Então, de um lado a gente tem a marca e do outro lado a gente tem as pessoas, tá? E eu quero muito que nesse momento você esqueça a palavra dinheiro e que você se atenha à palavra troca, tá bom? Vamos combinar assim. E aí, quando a gente fala de troca, a gente precisa ter essa noção de que trocar é uma ação, né? Então, é uma ação que você tira daqui, você entrega para alguém e esse alguém entrega alguma coisa para você. Então, é sempre uma coisa muito mais em relação à ação. Então, apesar de planejamento, né, fazer parte do marketing, o marketing ele está muito mais relacionado com agir do que ter algo bonitinho no papel ou no PowerPoint, por exemplo, tá? Então, esse é o contexto básico de marketing. E aí vem um fato que é super relevante, né? Super importante nessa equação, que o mercado ele está em constante mudança. Então, o mercado ele sempre vai mudando, né? A gente vive hoje um mercado muito diferente dos nossos pais, diferente dos nossos avós e que vai ser diferente dos nossos filhos ou da próxima geração, para quem não quer ter filho. Então, o marketing tem como grande desafio saber lidar com essa constante de mudança, tá? Então, por isso, é super importante a gente entender e ficar atento aos movimentos, né, do mercado, aos movimentos do mundo, aos movimentos das pessoas, para que a gente possa tentar, ao máximo possível, se preparar, né? Mesmo tendo consciência de que tudo pode acontecer ao contrário. A gente agora aqui vive uma pandemia no momento que eu estou gravando esse curso, o Think, e a gente, obviamente, não preveu, ninguém previu isso. Mentira, Bill Gates previu isso e mais algumas outras pessoas, mas a grande massa não previa isso, né? Então é muito importante a gente ficar atento a essas movimentações de mercado e tudo mais, tá? Então, se o marketing é a gestão de mercado, ele é importante para absolutamente todo tipo de negócio, tá? Se você que está aqui, se você que está assistindo tem um negócio, você vai ver que muito possivelmente você já faz algumas coisas que a gente vai conversar aqui no decorrer do curso de maneira quase que instintiva, tá? E que ele está dentro do guarda-chuva de marketing. Às vezes mesmo você não sabendo que ele está dentro de marketing, que você está fazendo de marketing, tá? Se você não tem um negócio, né, se você está olhando para um projeto ou querendo construir alguma coisa agora, você vai conseguir já começar já com essa noção. Ter a noção disso te ajuda de alguma forma? Saber a diferença do que é marketing, o que é negócio, etc., não é uma coisa super relevante. Mas certamente ter as bases, que é o que a gente vai conversar aqui no decorrer de todo esse curso, vai te ajudar bastante para começar de uma maneira bem estruturada, né, e conseguir vencer no longo prazo, tá?
E se você trabalha em uma empresa, você talvez vá encontrar, né, aqui nesse curso a informação de que as caixinhas que são definidas na empresa, de isso daqui é a área de tal, essa é a área de marketing e tal, não necessariamente a área de marketing cuida de todo o marketing, né? Então o marketing está diluído entre várias áreas, inclusive é bem difícil saber onde ele começa, onde ele termina, e para mim essa é a graça do negócio, tá? Entendendo o que é marketing, ou pelo menos do contexto base do que é marketing, eu também quero falar um pouco do que não é marketing e que às vezes você acha que é, porque talvez disseram por aí que é marketing, tá? A gente está muito acostumado a olhar, né, no ambiente digital e consumir o ambiente digital. E aí a gente acha que o marketing digital é basicamente fazer infoproduto, né, ou alguma coisa nesse sentido. Isso não é o marketing digital, tá? É claro que o marketing ele faz parte do processo de uma construção de um infoproduto, até porque ele já tem um produto no nome, então o produto ele está dentro do marketing, né? Mas ele não é isso, tá? Então acho que vale a gente tentar quebrar essa história. Infoproduto, né, que é o que a gente mais escuta no ambiente digital, ele é um produto que obviamente depende do marketing para que ele funcione, tá? Mas o marketing digital, ele é basicamente a gestão do mercado no ambiente online, tá? Então, isso é marketing digital. O que é, né, a gestão do mercado no ambiente online? Então, um e-commerce, uma loja online, ele tem uma estrutura de marketing. Se você vende produto físico, ele vai ter uma estrutura de marketing olhando para o ambiente digital, estudando esse mercado digital, como as pessoas se comportam ali dentro, como é possível vender ali dentro, como é possível construir marca ali dentro e tudo mais, tá? Então, por exemplo, a Coca-Cola tem um time de marketing focado em digital. Então ele gere as relações de mercado da Coca-Cola dentro do digital. E várias outras marcas. Isso aqui é só um exemplo para ficar bem claro para você de que não necessariamente isso precisa ser um infoproduto. Então ele pode ser roupa, ele pode ser joia, ele pode ser móveis, ele pode ser bebidas e uma série de coisas, tá bom? E aí às vezes vem aquela pergunta, então o que eu vejo que está rolando aí de comunicação, o que eu vejo na TV, por exemplo, é marketing? Sim e não. O que a gente vê na TV, ele está dentro do guarda-chuva de marketing, né? Mas isso é o que a gente chama de publicidade ou propaganda, tá? Qual é a diferença básica entre publicidade e propaganda? Publicidade é quando a comunicação é mais voltada para bens e produtos. Então, quando a gente fala de uma coisa para ser vendida, um produto mesmo, um bem, tá? E a propaganda, ela tem um cunho mais ideológico, tá? Então, é como se fosse uma propaganda política, ele vende uma ideia, né? Ele propaga uma ideia, enquanto um produto, ele publiciza esse produto, tá? E eu tô falando isso só porque eu quero que você saia daqui com a noção de que quando alguém chega e fala, puta, eu adoro o marketing da digital empresa porque ela fez um determinado post, porque ela fez uma determinada brincadeira no Twitter, na verdade não é bem o marketing dessa empresa que essa pessoa gosta, né? Ela gosta de um pedacinho que está dentro do marketing, que é a parte de comunicação, a parte de publicidade. E aí tem essa imagem aqui que eu acho que ajuda a trazer essa informação de uma forma bem visual, né? Então, aqui o homem está falando, né, que ele é um grande amante, nesse caso aqui, né? Todo homem acha que é um grande amante, esse cara aqui também está achando. E o marketing, ele construiu isso. Então, assim, o meu produto eu sou um grande amante. E quando a gente vai para a publicidade, que é essa segunda imagem, é quando você fica repetindo isso, né? Então você vai repetindo, você vai falando sempre isso para que as pessoas entendam quem está do outro lado, tá? O marketing funciona sozinho?
Eu acho que essa é uma pergunta também que às vezes a gente tem na cabeça, né? E que pode até existir para algumas pessoas essa percepção. Mas, no meu ponto de vista, apesar dele ser extremamente importante, ele é uma engrenagem de uma máquina maior. Tá? O marketing ele até funciona sozinho, mas ele funciona completamente capenga, vamos dizer assim, né? Então, para mim, são 3 engrenagens básicas para qualquer tipo de negócio, tá? Uma das engrenagens é a parte de gestão de mercado, que é o marketing, né? E aí a gente tem outras 2 engrenagens. Uma que é a parte de gestão de negócios, que ali, no meu ponto de vista, está envolvido a parte financeira, a parte jurídica, a parte fiscal, a parte de operações. Então, o que faz a empresa realmente agir, né, no dia a dia. E uma terceira engrenagem, que é a parte de gestão de marca, que é o branding. Tá? O branding e o marketing, para mim, eles estão assim, fundamentalmente conectados e um impulsiona o outro. Tá? Dito isso, esse curso, apesar de ser focado em marketing, eu vou ter que abordar alguns desses outros pilares em alguns momentos aqui da jornada, tá? Não necessariamente eu vou falar, agora a gente vai falar sobre isso tudo aqui está bem misturado, mas eu quero que você entenda que tudo que a gente falar aqui vai ter um toque dessas 3 engrenagens aqui para fazer sentido, porque se eu falo só de marketing e não faço comentários que abordem essas 2 engrenagens, a gente vai ter aqui um conteúdo que vai estar capenga e eu não quero passar um conteúdo capenga para você, tá? Então tem sempre a noção desses 3 pilares. E aí, a gente precisa olhar para trás, né? Então, para que a gente entenda o presente, né, do marketing e até que a gente suponha o futuro, a gente precisa entender o passado. Tem essa frase aqui de Heródoto que eu gosto muito, né? Que é pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro, tá? Então eu quero que você veja comigo aqui como o marketing vem evoluindo no decorrer do tempo, tá? Então primeiro, o marketing começou com uma relação muito focada em produto. Ou seja, os negócios eles desenvolviam produtos que eles achavam que fazia sentido e colocavam para vender. Então era uma decisão que vinha de dentro da empresa, estritamente de dentro da empresa, para fora, né? E tem 2 frases do Henry Ford, que é o criador da Ford, que eu gosto muito e que eu acho que tem muita conexão com isso aqui, né? A primeira coisa que ele fala é que você pode comprar um Ford modelo T, isso lá atrás, né? Quando começou o primeiro Ford, ele falava, você pode comprar um Ford modelo T em qualquer cor que desejar, desde que seja preto. Então aqui mostra muito esse foco em produto e um olhar muito para operação, né? De como é que eu consigo fazer cada vez mais carros, surge a parte da linha da produção, surge a parte de padronização, etc, né? E tem outra frase que ele usa que defende um pouco isso, e eu quero provocar esse ponto na gente no decorrer desse bate-papo, que ele fala que se ele perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas provavelmente diriam que queriam um cavalo mais rápido. E isso é uma coisa muito disruptiva, né? Então, a gente olha esse marketing mais voltado para produto lá do passado, mas a gente também vê o quanto ele é importante para construir algumas disrupções, né? Foi a mesma coisa, por exemplo, muitos anos depois, com a Apple, quando veio o primeiro iPhone, quando o mercado estava indo para um outro caminho, era tão padronizado aos tecladinhos e tal, e veio alguém e quebrou essa história. E a gente, né, ainda não sabia que a gente queria aquilo, ou se a gente ia se adaptar àquilo. Então foi uma quebra que a empresa provocou com olhar para o produto, mas obviamente com um olhar para as pessoas, tá? Então aqui a meta é padronização, né, e a eficiência operacional. Esses são os 2 grandes focos. Depois a gente começa a ver o surgimento de novas marcas, novas possibilidades, e aí os clientes já tinham mais opções. Então eles não precisavam mais comprar um carro preto, por exemplo. Talvez já tinha outras marcas
oferecendo carros vermelhos, amarelos, sei lá, bege, né? Lá no passado tinha aqueles carros beges. E aí existe um desafio das marcas de conquistar esse cliente, né? Então, nesse momento aqui, que o marketing ele começa a ser centrado no consumidor, inclusive é quando nasce aquela máxima que a gente escuta até hoje, que o cliente sempre tem razão, né? Então, ele começa a ter um foco muito grande na qualidade para tentar vencer a competição, mas ainda existe um olhar muito para dentro do produto, né? Então, eu começo a olhar para fora, que é como é que eu venço a competição para que o Yuri compre o meu produto, para que o Pedro compre o meu produto, para que a Marina compre o meu produto, né? Mas ele também olha para dentro e começa a pensar, né? Como eu deixo o meu produto melhor? Então, ele está muito pautado em qualidade. Como é que eu melhoro a qualidade do meu produto? E não necessariamente aqui ainda qual é o produto que as pessoas querem, né? Então, eu costumo ver isso aqui como um processo de transição aqui, tá? Então, esse seria aí o segundo passinho do marketing, da história. O terceiro passo é quando ele muda mais dessa figura, né? E as empresas começam a enxergar as pessoas além do consumo, né? Então, antes eu preciso que aquela pessoa me escolha, consuma o meu produto. E aí aqui, no terceiro passo, ele começa a tentar olhar para as aspirações das pessoas, quais as motivações que essas pessoas têm, como construir, iniciar um relacionamento, né, de um âmbito mais emocional. Aqui entra muito forte a história da marca, né? E nesse momento a gente começa a falar sobre personalização, sobre olhar quem está do outro lado como a base do pensamento, né? Então, primeiro olhar para o consumidor e depois voltar para a empresa e para o produto, etc. E o que essas pessoas esperam, né? E como eu consigo, como marca, como empresa, ocupar esse espaço, tá? E aí a gente chega no mundo que a gente vive hoje, mais próximo do que a gente vive hoje, que é quando chega a internet, né? Essa coisa que aconteceu aí no final dos anos 90 com mais força, começo dos anos 2000, e o mundo ele se torna de fato globalizado, né? Então, antes a gente conseguia ir para outros países, a gente conseguia viajar, conhecer outras culturas, mas a gente não conseguia se conectar tão intensamente com o mundo como um todo, né? Com as ideias do mundo, com os produtos do mundo, etc. E a gente começa a fazer isso aqui nesse momento na internet, tá? A gente também começa a construir amizades no ambiente digital, então aqui é uma prova disso, né? Esse relacionamento que a gente tem super próximo, e a gente começa a criar novos grupos onde a gente se sente socialmente inserido, né? Então, a gente vê aqui nesse momento uma quebra muito grande da percepção, na verdade, né, entre offline e online. Então, essa diferença ela quase que desaparece, né? Vira uma coisa só. A gente começa a entender isso como uma coisa só. E junto com isso, a gente começa a criar, né, um ambiente de colaboração, até mesmo motivado por essa conectividade, por essa conexão. E as marcas, elas precisam se tornar mais humanas, tá? Elas começam a se tornar mais humanas. Sabe aquela história, né, que você provavelmente já ouviu por aí, que a gente se conecta com pessoas, né? Que pessoas se conectam com pessoas. E é só você pensar que realmente isso é explicado científico, né? A parte tanto de psicológica e científica, a gente é treinado para reconhecer rosto. Então, desde quando a gente nasce, a gente está treinando o reconhecimento de rosto. Então, no momento que a gente identifica que, esse é o rosto da minha mãe, esse daqui é o rosto do meu pai, esse aqui é o rosto da minha avó, esse aqui é o rosto dos meus irmãos. Então, a gente está sempre sendo treinado para conhecer rosto. Inclusive, essa é uma das grandes dificuldades, né? Foi uma das grandes dificuldades da parte de reconhecimento facial, inteligência artificial, porque o rosto ele tem muitas nuances, né? Então, esse é um dos grandes motivos que a gente se conecta com pessoas. A gente desde que a gente nasce, treinado, e também a gente já tem aqui no cérebro, acho que um software para a gente reconhecer rosto, tá? E a gente está caminhando agora para um outro momento
onde a tecnologia é começada a usar a favor da humanidade, né? Então, a gente vê que a partir do momento de conectividade, né, a gente adiciona a tecnologia nessa equação. E aqui eu vejo um abismo, e a minha intenção é depois voltar para falar sobre esse novo momento, né, do marketing, que é o que a gente chama de marketing 5.0. Eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor esse cenário. Mas eu vejo que cada vez mais o mundo é digital e cada vez mais o toque offline, né, ele representa uma diferenciação muito grande. E aí entra aquela discussão que a gente tem sobre online versus offline, ou então aqui eu gosto de também usar o digital contra, né, o tradicional, tá? Então eu penso que um grande modelo de diferenciação é a gente saber como a gente consegue quebrar essa barreira, né, das telas, ou então como a gente consegue quebrar essa barreira só do contato físico e realmente transformar uma coisa única, tá? Além disso, acho que eles têm nuances diferentes. Então, o digital ele tem uma tendência a ser mais imediatista, né? A gente vive uma rotina muito rápida, muito veloz, e no ambiente digital a gente tem pouca atenção, no sentido de que a gente está sempre sendo interrompido por outras coisas. Então eu vejo que o que a gente traz do tradicional, ele tem uma conexão mais de longo prazo, né? Então eu sinto que é um caminho extremamente complementar, tá? Então apesar do digital ele estar super em foco, ele não pretende e ele nem consegue hoje substituir o marketing tradicional. Então, pelo contrário, eu vejo que os dois precisam coexistir, né? Eles precisam existir em paralelo e trocando de mensagem. Então eu vou trocar aqui nessa apresentação o sinalzinho de versus, né, por esse sinalzinho de mais aqui, tá? Então a primeira provocação que eu já quero deixar aqui é o seguinte: se amanhã a internet do mundo cair, assim, tipo, acabou a internet, né? Você está pronto para construir uma relação com as pessoas que confiam no seu trabalho ou no seu produto, né? E uma outra provocação que é como você consegue trabalhar de maneira complementar, fornecendo essa experiência ainda melhor, né, e mais completa para o seu consumidor. Então vale bastante você pensar nisso como negócio, porque eu acho que muitas vezes a gente fica muito focado em um lado só, né? A gente acaba entrando nesse loop de vou fazer tudo na internet, né? Vou fazer tudo lá. E como é que a gente consegue quebrar isso, né? Uma coisa que eu acho que vale colocar aqui como adicional, né? Às vezes é entender como esse contato humano é feito através da rede, né? Como esse contato humano pode ser feito através da internet e como estratégias mais tradicionais podem ser replicadas por aí, tá? E né, que você deu uma treinada nisso, eu quero te propor agora um momento de mão na massa, tá? Que é basicamente o seguinte: você vai ver essa matriz aí, aqui para download, então tá aqui, não sei exatamente onde fica, mas aqui nesse módulo para download, tá? E ela é uma matriz para você exercitar exatamente isso, tá? Para você construir essa base de pensamento. Então, basicamente, você vai abrir essa matriz, você vai ver ali se seu negócio ele é mais focado no online ou no offline, né? E você vai pensar em 5 ações que você pode implementar no ambiente oposto. Então, se você tem um negócio extremamente voltado para o digital, você vai pensar como você usa o mundo offline com outras 5 ações. E vice-versa, tá? Eu quero muito que aqui você não pense em ferramenta, você não pense em investimento, você não pense em absolutamente nada que possa travar o seu pensamento, tá? Porque a ideia aqui é que você tire essas ideias da cabeça e que você comece a treinar esse pensamento um pouco mais aberto, saindo só de um lado. Tipo, se eu tenho uma loja, eu só penso nas coisas da loja, ou se eu tenho um projeto na internet, eu só olho para o projeto na internet. Então eu quero muito que você pense no oposto, tá? E aqui vai uma outra proposta,
um outro pedido, na verdade. Faça de um negócio de online um negócio offline. Então, se o seu negócio, se aonde você trabalha, ele está no online, ache alguma outra alternativa, ache um outro negócio do offline para você também fazer essa prática. Você vai ver que quando a gente faz a prática contrária, fica mais fácil para a gente, porque a gente normalmente já domina um dos ambientes. Mas isso é muito rico porque a gente começa a se colocar em outro mercado, a gente começa a se colocar em outra realidade e pode abrir a gente aqui, pode abrir a cabeça da gente, né? Dar aquela explosão na cabeça com coisas que talvez a gente não tinha pensado pro nosso, porque é tão normal, tão natural que a gente faça, que às vezes a gente esquece disso, tá bom? Então, o módulo acaba aqui, parem um pouco, façam esse exercício e agora no próximo módulo a gente vai entender um pouco melhor como funciona esse tal de mercado, que é a base desse marketing todo. Te vejo já já.